Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus. Estou passando nesta manhã para deixar mais uma palavra do Senhor dentro do lares e da família, para que venha alcançar os corações dos queridos amados irmãos que está aí passando talvez por uma tribulação ou por uma provação, e que venha ver essa live e que venha se ser identificado através da palavra do Senhor, porque apenas eu sou canal para o Espírito Santo de Deus. Quem fala é a palavra do Senhor, a palavra de Deus, não sou eu, apenas eu sou canal do Espírito Santo de Deus. E hoje, meus queridos amados, eu peço, meus queridos amados irmãos, que veja essa live no canal Jesus para a Nação, que se inscreva para que eu venha conseguir fazer as lives ao vivo, para melhorar mais meu canal. E dê seu joinha e compartilhe com os amigos. E hoje eu vou deixar aqui a palavra, Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o 10. Mas primeiro vou entrar na presença do Senhor para ler a palavra. Viu, meus amados? Ó querido Deus, eu entro agora, Paizinho, na tua presença, te pedindo, Senhor, que o Senhor derrame unção drobada do Espírito Santo da palavra e do conhecimento, Jesus, sobre a minha vida, papai, porque apenas eu quero ser canal para o Espírito Santo de Deus, para que eu venha alcançar os lar, as famílias, Jesus, aqueles que estão sofrendo, que estão atribulados, aqueles que estão passando por enfermidades, que o Senhor venha liberando cura, Pai, no nome de Jesus. E eu entro na tua presença, Paizinho, para ler uma palavra, para deixar aqui no canal, Jesus para a Nação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus amados? A palavra que eu vou ler hoje aqui é Efésios, como eu falei no início, é Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o 10. Viu, meus amados? E falando sobre a salvação pela graça. E vós vivificou, estando vós morto em ofensas e pecado, em que notou, em outro tempo, andaste seguindo o curso deste mundo, seguindo o príncipe das prostrade do ar, do espírito, que entre os quais todos nós, perdão, meus amados, que é assim, o príncipe das protestade do ar e do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, e entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou justamente com Cristo. Pela a graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, e do dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as obras as quais Deus preparou para que andásemos nelas. Tá vendo, meus amados? Aqui a palavra do Senhor fala que Ele é muito riquíssimo e misericordioso. É um amor, porque você acha que Deus nos ama por meio do mérito, por meio dos acertos, ou por meio da lei, meus amados? Você acha que Deus nos ama por conta dessas perguntas que eu lhe fiz, ou dos acertos?
Não, meus amados. Ele nos ama, porque Deus nos ama, porque Ele é amor. É por isso que Deus nos ama. Não é por nada disso que nós pensamos, nem por meio de acerto, nem por meio de pecados, nem por meio da lei, mas sim, porque Ele é o Deus é o Deus de amor. Tá entendendo, meus amados? É muito forte, maravilhoso, esse lindo Deus maravilhoso. E aqui eu vou explicar o que Deus quis falar aqui nessa palavra, no versículo 1. No versículo 1, do versículo 1 que eu li do capítulo 2, eu vou ler o que Deus quis dizer com isso. E vós vivificou, estando vós morto, assim como a morte física tira do corpo todos os sentidos e o deixa sujeito à putrefação. A morte espiritual rouba do homem a sua sensibilidade para as questões espirituais e o caminho para a perdição. Tenha longe do Altíssimo ninguém tem vida. Por isso o texto chama de mortos em ofensas e pecados aqueles que estão distantes da presença do Senhor. Estes vivem sem entendimento e sem propósito e não possui força espiritual. Por isso, suas ações são frias com respeito a Deus e ao próximo. Porém, o Senhor Jesus veio para vivificar o homem por meio do novo nascimento, que lá em 1 João 3, capítulo 3, versículo 3, vai falar aqui também, ó, perdão, meus amados, que acontecer por obra do Espírito Santo, o responsável por gerar esta nova vida. Para que isso aconteça é preciso apenas que aquele que desejar nascer de novo se volte para o Senhor, se arrependa dos seus erros e busque com todas as suas forças. Aqui é a resposta, meus amados, do versículo 1 do capítulo 2 de Efésios, que eu li. E aqui agora eu vou explicar o que Jesus quis falar lá no versículo 2, que eu li também. Aqui vai falar do versículo 2, que eu li de Efésios, do capítulo 2. Os filhos da ira divina. A natureza pecaminosa de Adão se propagou a toda a humanidade. Por isso, ninguém por si mesmo consegue se abaster das inclinações corruptas da sua carne. Em Romanos, capítulo 5, versículo 19, lá vai falar sobre isso também. Assim, o temperamento, a mente, os gostos e as preferências estarão sempre predispostos a ser distância de Deus somente pela fé obediente no Senhor Jesus. Essa disposição natural e interrompida e substituída, isto é, a natureza pecaminosa, deixa de existir com um novo nascimento e a pessoa passa a receber a natureza divina. Portanto, aqueles que se tornam novas criaturas recebem do Altíssimo o poder de ver do alto, que é o seu espírito, para que deixe de ser filho da ira e se torne filho de Deus. Com isso, não estarão mais expostos ao julgamento da condenação na eternidade, mas receberão a sua herança ao lado do Altíssimo. Em Romanos, capítulo 8, do versículo 14,
e 15, lá vai falar também, meus irmãos, disso aqui que eu falei. Tá vendo como Deus nos ama de uma forma inexplicável, que o mistério dele é grande, meus irmãos, mas só pertence a ele, não a nós. Apenas nós somos filhos dele, aquele que aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da vida deles, é que somos filhos de Deus. E aqui, o que Deus quis falar no versículo 4, do que eu li, do 2 de Efésios, o versículo 4, o que Deus quis dizer ali, naquele versículo 4 que eu li. Deus é riquíssimo em misericórdia, e isso significa que, além de o Senhor ser rico em compaixão, esse atributo é superabundante nele, e a misericórdia divina se manifesta constantemente, mas sua maior expressão se deu quando o Altíssimo ofereceu seu Filho unigênito para morrer na cruz. Devido a isso, aqueles que crêem nele se livram da condenação eterna. Os efeitos dessa riquíssima benevolência são demonstrados antes do pecado se converter e durante toda a sua vida. Porém, isso não quer dizer que, pelo fato de Deus ser misericordioso, as pessoas podem pecar à vontade ou viver da forma como desejar. Esse ensinamento é totalmente contrário ao que diz o texto sagrado. Isto é, quem não abandone a velha vida de pecados, não se rende ao Senhor Jesus, e não se santifica de forma alguma, verá a Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai falar lá também, meus amados. E aqui eu vou explicar também o que Deus quis falar no versículo 6, do que eu li mais atrás. Do versículo 6, o que Deus quis falar com aquilo que eu li. Que é Efésios, foi do capítulo 2, do versículo 6, a resposta. A ressurreição é o acerto nos lugares celestiais, e embora não seja visto pelos olhos físicos, são uma garantia àqueles que perseverar na fé e na obediência ao Senhor. Mesmo que, literalmente, essas pessoas ainda não tenham tomado posse dos privilégios do reino de Deus, espiritualmente já podem usufruir deles, que verdadeiramente foi regenerado e tem intimidade com o Altíssimo, viver em sua total dependência, assim como ressuscitado dessa comunhão. Tem uma mente renovada, um coração novo e capacidade para vencer o domínio do diabo, as libertações, pessoas e os desejos carnais e as experiências gloriosas que os nascidos de Deus experimentam neste mundo são apenas pequenas demonstrações daquilo que desfrutarão no céu. Olha que lindo, minha gente. Olha que lindo a gente viver na presença do Senhor. É o que desfrutarão no céu, desfrutar no céu, ter o privilégio de conhecer Jesus, ver a face do Senhor, aquele que se entregou na cruz por mim e por toda a nação. Que aqui foi a resposta do versículo 6. E eu agora vou ler a resposta
do versículo 8, do capítulo 2 de Efésios. Aqui vai a resposta do 8. E isto não vem de vós, o dom de Deus. A salvação é mérito exclusivo do Altíssimo ao homem. Isso significa que não há nada que o ser humano possa fazer por si mesmo para merecer a vida eterna. Somente a fé é capaz de fazê-lo alcançar este tesouro. A fé, este pode extraordinário que opera em nós por meio do Espírito Santo e que nos faz tocar as mãos de Deus e toma posse da sua maior dádiva, o céu. Assim, tanto a fé quanto a salvação são atos divinos em favor do homem. Em Romanos, capítulo 3, versículo 24, lá vai falar também, meus amados, do que eu estou falando aqui. E aqui agora eu vou ler a resposta do versículo 9, do que eu li atrás. Não vem das obras. O ser humano não pode se vangloriar da sua fé e tampouco da sua salvação, porque ele foi divinamente capacitado a crer. O Altíssimo usa o critério da fé para salvar o homem, a fim de que a glória seja atribuída somente a si. Vale lembrar que, embora nenhum homem consiga conquistar a vida eterna por suas obras, pois ela só é alcançada pela fé, e aquele que é salvo impreterivelmente produz boas obras. Afinal, a graça divina não permite uma vida licenciosa. Portanto, aqueles que de fato vivem pela fé, anda na disciplina do reino de Deus. Por isso, o Senhor Jesus falou sobre a renúncia e o sacrifício de negar a si mesmo. Toma a sua cruz e segue-lo. Lá em Mateus, capítulo 16 e o capítulo 24, lá vai falar também, meus amados, do que eu falei aqui. É a palavra do Senhor que está falando, não sou eu, é a palavra de Deus. E agora eu vou ler a última resposta, que é do versículo 10. O que nosso Papai Celeste quis falar conosco através do versículo 10. Eu vou falar a resposta, o significado que Deus falou. Olha, criados para as boas obras. Vemos que o Altíssimo criou suas obras para um propósito notável e benéfico, o ser humano. Por exemplo, feito com maestria e dotado do fôlego divino, foi formado para fazer o que é bom e justo. Porém, somente aquele que se torna novas criaturas cumpre este propósito, pois apenas quem é regenerado é salvo. Amar a justiça e a santidade. Diante disso, pode glorificar a Deus e beneficiais a seu melhorante com suas virtudes. Aí foi a resposta do versículo 10. O que Deus quis falar conosco é se beneficiar a seu semelhante com as suas virtudes, as nossas atitudes, meus amados. E aqui Deus já mostrou o tempo todo que Ele é muito riquíssimo e misericordioso. Ele é rico. Ele não salva nós por meio do mérito, nem por meio do acerto, nem por meio do pecado, nem por meio das obras, e nem por meio dessas outras coisas, mas sim, Ele nos salva pela fé.
E Deus nos ama, não por meio do mérito, nem por meio dos acertos, nem por meio de outras coisas. Deus nos ama, porque Deus nos ama, porque Ele é amor. E tenha um bom dia. Fique todo na paz do Senhor Jesus. E que logo mais, às 6 horas, irei cultuar, agradecer ao meu papai, louvar o nome dele. Hoje, às 6 da noite, na primeira igreja batista, em Luziápolis, Alagoas. É a primeira, não deu congrego. Primeira igreja batista em Luziápolis. Siga lá a igreja no Instagram. Lá tem o nome da igreja no Instagram. Siga, assista a culto, veja as obras da igreja batista de Luziápolis, Alagoas, a cidade de Campo Alegre. Nós moramos no distrito de Luziápolis, é município de Campo Alegre. E 6 horas teremos culto ao vivo, presencial. E 7h40 teremos o segundo culto, porque a nossa pastora, ela botou para nós cumprir ordem. Nós estamos cumprindo ordem, primeiramente da regra da prefeitura, dos estados. A minha pastora é uma pastora excelente, é uma pastora que ela obedece à lei de Deus, ela obedece tudo que vem sob a palavra, e por isso que ela dividiu 2 cultos, para não tumultuar por conta desse vírus, meus amados. Não que nós não tenhamos medo, porque nós somos filhos de Deus, mas por obediência ao decreto da saúde. E logo mais nos veremos no culto, quem estiver lá. E tenha um bom dia, na paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus repose em cada lar que essa live alcançar. E fique na presença do Senhor. E tenha um ótimo dia. E aqueles que desejam aceitar Jesus como Senhor e Salvador, confessá-lo de coração e em verdade, em espírito e em verdade, confessar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da vida deles, mande um comentário, diga: irmã, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Aí eu oro por você, e você vai até a sua igreja onde congrega, se não congregar aqui onde eu moro, e fala: pastor, eu aceitei Jesus como Salvador através do canal Jesus para a Nação, e eu vim aqui para o Senhor orar por mim. E fique todos na paz do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus. Ele é o que nos aviva, Ele é o que nos fortalece, Ele é aquele que cuida, Ele é aquele zeloso, porque Deus, Ele é o Pai misericordioso. E um bom dia para todos.